Mas nessa quinta-feira teve notícia, por isso a Lana Canepa está aqui com a gente. Boa tarde para você, Lana. Oi, Adriana, ótima tarde para você, para o Fábio, para todo tarde. mundo. Aqui em Brasília, quase não tem trânsito, quase não tem gente na rua. Os ipês rosas estão enfeitando a paisagem, clima seco e frio. E uma notícia saiu, concluíram hoje, aquela perícia das joias, o presente de kit feminino que tinha sido dado à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, viu, Adriana? Polêmico o assunto. É isso, a gente está falando daquele kit que inicialmente foi avaliado em 16 milhões, mas era uma estimativa. Então se falou num conjunto de 16 milhões de reais. Eu lembro, inclusive, da gente comentar aqui, Fábio, falou assim, gente, eu nem consigo imaginar o que é um conjunto de joias que custam 16 milhões de reais. Mas agora a perícia que analisou diamantezinho por diamantezinho chegou em outro cálculo. É isso, Lana? Exatamente, 5 milhões e 100 mil reais, esse é o valor final, segundo a Polícia Federal. E aí a perícia durou esse tempo todo, eles olharam exatamente como você disse, mais de 2.000 pedras de diamante, bem de pertinho, checaram a qualidade do ouro, viajaram até para a Suíça os peritos para olhar na loja o valor de mercado, enfim, para fazer uma checagem completa. É um par de brincos, um anel, um relógio de pulso, tudo feito em ouro, pedras preciosas. Tinha um colar também de ouro branco com essas dezenas de pedras, pingentes, tudo cravejado com diamante. As informações são, portanto, da Polícia Federal. Nós confirmamos essas informações. O kit de joias feminino que tinha sido dado de presente pelo governo da Arábia Saudita à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, inicialmente avaliado em 16 milhões de reais pela Receita Federal, agora a perícia da Polícia Federal conclui que o valor exato é 5 milhões e 100 mil reais. Lembrando que esse kit parou no aeroporto de Guarulhos, porque um ex-assessor do Ministério de Minas e Energia tentou entrar com o kit no Brasil sem declarar e todo esse conjunto de joias está no meio de uma investigação na Polícia Federal. O Mauro Cid, que tentou assinar, foram várias tentativas do ex-presidente Jair Bolsonaro de ter acesso a esse kit. Ele fez vários pedidos para que o material fosse enviado à Presidência da República. E um desses pedidos foi assinado por Mauro Cid, que também prestou depoimento nesse caso, além do ex-presidente Jair Bolsonaro. Adriana. Agora, Lana, é importante a gente colocar um ponto que essa perícia ela tem que ser feita porque isso é praxe de uma investigação. Você tem um material valiosíssimo que houve a tentativa de entrar ilegalmente com isso no país e só foi descoberto porque o fiscal da Receita barrou, pegou e não deixou passar. E depois de todas essas tentativas, a Receita e os fiscais que estavam ali, os agentes, persistiram seguindo a lei, mesmo com pressão política, mesmo com tentativa de carteirada do ajudante de ordens do presidente da República, não deixaram passar como tem que ser feito, como a lei exige. Então, essa perícia, ela é obrigatória porque se trata de uma investigação policial. Agora, o que eu acho importante colocar é o fato do valor cair de 16 para 5 milhões, agora, numa análise técnica, considerando aí o valor real de cada diamante que está ali, não muda nada no crime, né? Não, diminuir o valor das joias, essa redução no valor, não apaga o excesso de tentativas, várias tentativas de tentar liberar as joias ilegalmente, não apaga o fato de que elas entraram e houve a tentativa de entrada ilegal, porque basta você passar com um produto acima de R$1.000 que você, por lei, já tem que declarar. E se trata-se de um presente para o presidente da República, ou no caso para a ex-primeira-dama, daí sim, mais uma razão para que o exemplo fosse dado, que R$1.001 já teriam que ser declarados, né? Não muda o crime, é o ponto principal. Exatamente, né? A gente viu que as instituições funcionam no Brasil, de fiscalização em todas as etapas desse processo, mesmo pressionadas e com uma influência que tinha os homens próximos a Jair Bolsonaro, que tinham no governo passado, né? Depois, a gente recebeu a informação de que, além desse kit, a gente sabe que o ex-presidente recebeu 2 outros kits, né? O primeiro ele recebeu em 2019, e o segundo veio com um estojo apreendido, mas que passou pela fiscalização da Receita. Então, nesse caso em específico, o kit mais valioso, o de joias femininas, que inicialmente foi avaliado, como você bem disse, em 16 milhões de reais, esse parou no aeroporto de Guarulhos e a fiscalização funcionou nesse caso. Esse kit foi apreendido e é peça importantíssima nessa investigação
para entender até onde foi a influência do ex-presidente nesse caso. Olana, e até para explicar e a gente fazer um resumão que eu acho que precisa, um resumão de Mauro Cid, né? Ficha corrida. Porque ele também está envolvido nesse caso, e aí os ouvintes às vezes se confundem, que são tantos os casos em que Mauro Cid está envolvido. Primeiro, o caso das joias, né? Ele quem teria ali articulado também para tentar reaver as joias para o presidente Jair Bolsonaro. Segundo, o caso das vacinas, e ele foi preso por causa disso. E terceiro, nas investigações dos casos da vacina, descobriu-se também a minuta, assunto sobre o qual nós falamos ontem aqui, né? E ali documentos que indicavam uma tentativa de um eventual golpe. Então, são tantos assuntos que envolvem Mauro Cid que às vezes a gente acaba perdendo a conta da coisa, né, Lana? É isso, né? 3 frentes diferentes de investigação. O que a Polícia Federal tem mostrado é que a quebra de sigilo telefônico aponta outras questões que merecem ser investigadas. É o caso dessa minuta do golpe que foi encontrada no celular de Mauro Cid. Justamente porque, no caso das joias, ele está sendo investigado por ter colaborado. No caso da fraude no cartão de vacinação, também prestou depoimento, permaneceu em silêncio, porque o nome dele aparece como um facilitador desse processo. E agora, numa terceira linha de investigação, essa minuta do golpe, que foi apreendida na casa de Anderson Torres, do ex-ministro, e também aparece no celular de Mauro Cid. Então, mostrando que os homens próximos de Jair Bolsonaro, os seus funcionários, tinham informações sobre o movimento golpista. Será que essas informações chegaram ao ex-presidente? E será que ele tinha essas informações? É o que a Polícia Federal está tentando investigar nesse momento. Quando o Mauro Cid foi chamado a prestar depoimento aqui na Polícia Federal, a gente ouviu primeiro porque ele silenciou, e segundo porque o advogado dele era especialista em delação premiada, a possibilidade de que ele pudesse, em algum momento, quanto mais provas fossem surgindo, maior a hipótese, a possibilidade de que ele tentasse fechar um acordo para se livrar de punições ou amenizar punições e entregar informações para a Polícia Federal. Está ficando cada vez mais complicada a vida de Mauro Cid, viu, gente?